Eu conheci mais de 50 milionários durante a minha vida. E eu não tô falando de herdeiros, eu tô falando de pessoas que realmente saíram do zero e conseguiram construir riqueza e ficarem milionárias, multimilionárias, com mais de 8 na conta. E eu reparei que todas essas pessoas têm uma única coisa em comum. Algo que parece loucura para muitos, algo que muitas pessoas ignoram. Muitos tentam focar apenas no trabalho para enriquecer, só que esse é um detalhe que é muito sutil, mas que faz total diferença. Eu nunca vi alguém, de fato, enriquecer e ganhar dinheiro de verdade, sem pensar dessa forma. E nesse vídeo eu quero compartilhar qual que é essa coisa, como que ela se manifesta nas pessoas de sucesso e como que eu mesma apliquei isso na minha vida para conseguir ficar milionário e mudar minha realidade muito nova. E para que você também consiga pegar um insight, 2 insights, aplique isso na sua vida e com muito trabalho duro consiga alcançar a sua independência financeira, consiga alcançar as suas metas e o seu primeiro milhão. Cara, eu conheci muitas pessoas que enriqueceram com dezenas de coisas diferentes. Eu conheci pessoas que enriqueceram na internet, pessoas que enriqueceram com negócio físico, com marca, vendendo para cliente, vendendo para outras empresas, vendendo educação, vendendo consultorias, vendendo produtos de emagrecimento, vendendo roupa, vendendo celular, enfim, em todas as áreas diferentes. Pessoas com formação, que tinham estudado muito, feito dezenas de faculdade, pós-graduação, pessoas que não tinham estudado quase nada, largado o ensino médio, tinham ficado muito ricas. Eu conheci pessoas que vieram de fora do Brasil, pessoas de dentro do Brasil, pessoas de todos os tipos, todos os sexos, todos os gêneros, todo jeito diferente, só que todas elas conseguiram enriquecer. E a única coisa que eu notei de igual em todas elas, sem exceção nenhuma, era a forma que essas pessoas se enxergam. Cada uma delas era a pessoa louca da família, a maluca da família, a pessoa que vive no mundo da lua, que vive no mundo dos sonhos, que não consegue aceitar a realidade, aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, amigo, você tem que parar de sonhar, amigo, vamos voltar para a realidade, você está sonhando muito alto, você é muito sonhador, mas que você não consegue enxergar a realidade que está na sua frente. Esse é literalmente o segredo do sucesso. O que todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço têm em comum? Elas tinham uma certeza inabalável de que elas iam dar certo na vida. Elas tinham uma certeza inabalável de que elas eram capazes de realizar aquilo. Elas tinham uma autoimagem completamente diferente da média. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, autoimagem. O que é autoimagem, Amanda? Autoimagem é a forma como você se enxerga, de verdade. Não a forma como você gostaria de ser, a forma como você fala para os outros que você é, a forma como os outros te enxergam, a forma como você gostaria de se enxergar, é como você realmente se enxerga. E a autoimagem, a forma como você se enxerga, define toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todos os seus comportamentos e, consequentemente, todos os seus resultados. Vamos supor que existe um rapaz chamado João. Esse João é um homem de 30 anos, ele tem 2 filhos, ele é casado, ele gosta de tomar uma cerveja no final de semana, ele gosta de comer um pãozinho no café da manhã com margarina, e um belo dia ele acorda e ele decide que ele quer emagrecer. Então ele se matricula na academia, ele faz um plano lá com o personal, decide que vai treinar, seguir dieta, só que depois de 3 dias seguindo a dieta, ele vai lá e ele fura, e ele come besteira. E ele já não vai treinar mais mesmo, depois ele volta na outra semana, faz um treino ou outro, depois na outra decide não aparecer porque ele tá com muita preguiça, ele volta depois, só que ele tá sem tempo, é muita correria. No final das contas ele não consegue manter constância na academia e ele não consegue emagrecer. Já do outro lado a gente tem o Júlio. O Júlio, ele é um cara de 30 anos também, que tem 2 filhos, que é casado. Só que ele começou a fazer academia desde muito cedo. E hoje ele é fisiculturista. Ele começou a fazer academia com 15 anos, hoje ele é fisiculturista, essa é a profissão dele. E ele treina todos os dias, das 7 dias por 7, sem nunca furar a dieta, fazendo cardio todos os dias, exercício todos os dias, exames médicos todas as semanas. E ele não falha na academia nunca. A academia é literalmente um ritual para ele não consegue falhar, ele não vai furar a dieta. É muito raro isso acontecer. Só que um belo dia, o Júlio tá lá no sábado com a família dele e ele acaba furando a dieta, comendo um churrasco com um monte de caloria. E aí ele vai dormir se sentindo super culpado. Ele fala, meu Deus do céu, eu comi o churrasco, eu furei minha dieta, foi um tanto de caloria que eu ingeri, eu tenho que voltar pra academia amanhã. E ele vai lá no domingo, ele treina como ele nunca treinou antes na vida dele. Ele faz o dobro do treino normal dele, ele faz o cardio por mais 20 minutos. Ele tá quase que se castigar por ter furado a dieta e por ter furado a própria palavra dele com ele mesmo. Do outro lado a gente tem o nosso principal personagem, que eu esqueci o nome, e ele chega no sábado, ele treinou na segunda, na quarta, e aí na sexta ele também fez uns 10 minutinhos ali de escada.
E ele chega no sábado e ele fala assim, putz, eu acho que eu mereço uma cerveja, eu mereço uma pizza, olha, eu treinei 3 vezes na semana e eu nunca tinha treinado antes, eu estou sendo super disciplinado, olha, estou tendo resultado, eu comecei a seguir uma dieta, por mais que eu tenha furado diversas vezes, eu fiz um esforço, então eu mereço. E ele vai lá, ele chuta o balde, ele bebe cerveja, ele pede uma pizza, ele come sobremesa, ele faz de tudo. E no domingo ele tá nem aí, porque é domingo, é o dia dele descansar, ele já foi muito bem a semana inteira, e segunda, se ele tiver afim, ele vai ir pra academia ou não, ele vai decidir conforme a agenda dele. E o que muda realmente nessas duas pessoas? O verdadeiro ponto aqui de inflexão que realmente separa essas duas pessoas é a autoimagem de cada um. Enquanto o Júlio, ele se enxerga como alguém disciplinado, alguém que treina todos os dias, alguém que segue a dieta, e ele sabe que ele é capaz de fazer essas coisas, e se ele sai desse roteiro, ele se cobra por isso, porque ele sabe que ele não é a pessoa que fura a dieta, ele sabe que ele não é a pessoa que pula o treino, ele sabe que ele não é a pessoa preguiçosa. Então, se algum dia da vida dele ele se permitir fazer essas coisas, ele vai se sentir mal e se cobrar, porque a régua dele sobre ele mesmo está aqui em cima. Já ao contrário, o nosso outro personagem, a autoimagem dele mesmo em relação à academia, em relação ao treino, em relação à disciplina é baixíssima. Ele se enxerga como um cara que nunca foi pra academia na vida inteira. O cara que já tentou ir pra academia e desistiu todas as vezes. Então, se ele foi uma vez na semana, isso já é uma vitória. Se ele comeu um prato saudável no final de semana, isso já é uma vitória, porque ele se enxerga como alguém indisciplinado. Ele se enxerga como alguém que não tem capacidade de manter constância nos treinos. Então, sempre que ele chega em algum micro resultado, isso pra ele já é motivo suficiente para ele se auto-sabotar, porque ele não se enxerga como alguém disciplinado, não se enxerga como alguém que segue a dieta, não se enxerga como alguém constante e não se enxerga como alguém saudável. Então veja só como apenas o pensamento dos dois vai diferenciar completamente os comportamentos que ele tem. A expectativa que o Júlio tem sobre ele mesmo faz ele agir de certa forma, e a expectativa que esse cara aqui tem sobre ele faz ele agir de outra forma completamente diferente, que não está beneficiando ele. Então o que realmente controla os nossos comportamentos e a tal da disciplina que é tanto falada por aí, para enriquecer você precisa ter disciplina e fazer mesmo quando você não quiser, e fazer. A disciplina ela vem de um pensamento, em primeiro lugar, ela vem de uma autoimagem sua. E se você não acredita ser uma pessoa disciplinada, se esse é o teu pensamento primário, os teus comportamentos vão literalmente traduzir esse pensamento, não tem como fugir disso. Enquanto o nosso personagem aqui não se enxergar como alguém disciplinado, como alguém que segue dieta, como alguém saudável, ele nunca vai se sentir mal por não ir pra academia, ele nunca vai se sentir mal por furar a dieta, ele nunca vai se sentir culpado por fazer essas coisas, porque ele não tem nenhuma expectativa sobre ele mesmo. A expectativa dele é baixíssima. Então, qualquer tipo de mini vitória, seguir a dieta por um dia, ir pra academia, nem que seja para fazer um treino mal feito, já é uma grande vitória para ele, porque ele não espera mais dele mesmo por causa das crenças que ele tem sobre si mesmo. Muitas pessoas querem mudar simplesmente pela força da execução, pelo racional. Ah, eu preciso ir pra academia, então eu vou começar a me forçar e pela força de vontade eu vou vencer. Você não vence, você não consegue manter a constância, porque a sua expectativa sobre si mesmo é muito baixa. Então, no final das contas, você age igual o Joãozinho aqui, o primeiro personagem. Porque você fala assim, putz, eu já fiz demais por hoje. Aí você vai lá e você se sabota, porque o mínimo já é suficiente para a expectativa que você tem sobre si mesmo. Enquanto isso, o cara bem-sucedido, nesse caso o Júlio, mas pode ser outra pessoa, pode ser um cara bem-sucedido em qualquer outra área, ele tá te vencendo, ele tá fazendo mais do que você, porque a autoimagem dele é totalmente diferente. Ele se enxerga como alguém consistente, ele se enxerga como alguém disciplinado, ele se enxerga como alguém que vai pra academia todos os dias, ele se cobra pra fazer essas coisas. E trazendo pra área profissional, pra área de dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Se o Joãozinho acredita que toda a família dele é pobre, nunca existiu alguém rico na família dele, e ele não tem como mudar essa realidade porque tá fora do controle dele, todas as ações do Joãozinho vão colaborar pra confirmar esse pensamento. Então ele vai trabalhar num emprego com um salário muito baixo, o pouco dinheiro que ele ganhar, ele não vai poupar, ele vai gastar, e gastar com coisas inúteis, porque de qualquer forma ele não vai ficar rico mesmo, aquilo não é pra ele, não é pra família dele, não é pra linhagem dele. Então os comportamentos dele vão o tempo inteiro levar ele a confirmar a crença que ele já tem, a confirmar o pensamento que ele já tem. Ao contrário, o Júlio, se ele acredita que, putz, eu posso ser rico, eu nasci para ser rico, eu nasci para ser abundante, eu nasci para ganhar muito dinheiro. Os comportamentos dele vão agir para confirmar essa mesma crença. Então ele vai se capacitar, ele vai se formar, ele vai estudar, ele vai trabalhar muito para conseguir chegar a um cargo, num emprego, onde ele ganhe o dinheiro que ele acredita que ele merece ganhar. Ele vai economizar o dinheiro todos os meses porque ele sabe que ele precisa investir, porque ele sabe que ele tem que ficar rico, que ele merece ficar rico, que ele nasceu para ficar rico.
Então, o que realmente define os seus resultados na vida são os seus comportamentos. E os seus comportamentos são definidos pelos seus pensamentos. Então, não adianta você ignorar os pensamentos e comportamentos e tentar mudar só o resultado. Ou então, tentar mudar só o comportamento. Beleza, a partir de hoje eu preciso trabalhar e ter disciplina. Isso não dura. Não é uma mudança duradoura. Não é uma mudança que vai ser preservada no tempo. Você talvez tenha disciplina para lutar contra o seu corpo por 3 dias, mas depois disso você vai voltar exatamente para o mesmo ciclo. Então, o verdadeiro jeito de mudar os seus resultados, mudar os seus comportamentos, é mudando os seus pensamentos. Porque se o Joãozinho parar de se enxergar como uma pessoa que procrastina, que bebe, que é alcoólatra, que não vai para academia, que não tem constância, que não é disciplinado, e ele começar a se enxergar igual o Júlio se enxerga, automaticamente esses pensamentos vão fazer os comportamentos dele mudar e depois disso os resultados mudarem. Se ele acredita que ele merece ganhar um salário mínimo, esse vai ser exatamente o resultado dele. Mas se ele acredita que ele merece ganhar 100 mil reais por mês e que ele não pode descansar enquanto isso não tiver sido concluído, porque ele nasceu para isso, esse pensamento vai ser traduzido em comportamentos e esses comportamentos vão gerar um resultado. E se ele conseguir manter essa constância no tempo, é impossível ele de fato não atingir o resultado que ele colocou na cabeça dele, que era o pensamento dele, entende? Então, o segredo para realmente conseguir mudar os seus resultados, mudar a sua realidade financeira, e eu estou falando de dinheiro aqui, mas não é só sobre dinheiro, todos os resultados na sua vida. O primeiro passo para conseguir ter as mudanças que você deseja é, em primeiro lugar, mudar os seus pensamentos. É você passar a se enxergar de outra forma, você precisa de uma nova autoimagem, você precisa de novas crenças, você precisa de novos pensamentos, porque esses pensamentos vão te levar a agir diferente e vão te levar a resultados diferentes. Não tem como você esperar ter resultados diferentes se você não mudar os pensamentos em primeiro lugar. Amanda, e como que eu mudo esses pensamentos? Como que eu mudo a minha autoimagem? Como que eu paro de me enxergar como alguém que merece ganhar um salário mínimo e eu começo a me enxergar como alguém rico, alguém próspero, alguém cheio de dinheiro, alguém abundante, alguém que merece ganhar 100 mil reais por mês? Como que eu consigo mudar a minha autoimagem, mudar os meus pensamentos, manipular os meus pensamentos? Através de uma reprogramação mental. Você precisa passar a se enxergar diferente. E não tem como você passar a se enxergar diferente se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, pensando exatamente igual, repetindo as mesmas ações, se vestindo da mesma forma, frequentando os mesmos lugares. Você precisa mudar a sua mente, mudar as suas referências. Então, o processo de geração de crenças, ele é bem simples. Ele começa com uma comunicação. Essa comunicação gera uma memória. Essa memória, pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento gera uma crença, que vira uma comunicação, que vira uma memória, que vira um pensamento, que vira um sentimento, que vira uma crença. E esse ciclo vai se repetindo infinitamente. Ou seja, as crenças que você tem sobre si mesmo hoje, elas foram criadas através de uma comunicação. Por exemplo, talvez a sua mãe, quando você era criança, ou o seu pai, ou a sua família, te fez ouvir diversas vezes, ou te repetiu diversas vezes que dinheiro era mal. Te fez ouvir diversas vezes que dinheiro era mal. Que ricos eram pessoas gananciosas que não iam para o céu. Comunicação, essa fala que a sua família teve, que os seus pais tiveram, que eles falaram para você, geraram em você uma memória. Essa memória gerou em você um sentimento, você associou aquilo a um sentimento. E esse sentimento se tornou uma crença, que então influenciou a sua comunicação e continuou nesse ciclo infinito. Então, todas as crenças negativas que você tem sobre si mesmo hoje, essa autoimagem que te impede de avançar na vida, ela não veio de você, ela veio de outras pessoas. Foram comunicações que vieram dos seus pais, dos seus professores, dos seus amigos, das pessoas que faziam bullying com você e que te fizeram acreditar aos poucos que você não é capaz, que você é preguiçoso, que você não presta pra nada, que você não faz nada direito, que dinheiro é coisa de gente má, que dinheiro é sujo, que você não nasceu pra isso, que a sua família é humilde. E essas coisas que foram colocando na sua cabeça desde que você era uma criança até os seus 12 anos de idade, foram basicamente entrando no seu subconsciente e foram tomando conta de você, foram criando uma identidade para você que não é a sua real identidade. E a única forma de você de fato conseguir resultados diferentes é se livrando dessas crenças. Você nunca vai conseguir enriquecer se você acreditar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é mau, que o dinheiro é ganância. Para ganhar dinheiro você precisa enganar as pessoas, você precisa fazer coisas erradas, você não vai para o céu. Não tem como, porque esses pensamentos vão constantemente te boicotar para que você não chegue no resultado.
Porque inconscientemente você acha que ter dinheiro não é bom. Se você ouviu muito durante a infância que você não presta pra nada, que você só dá problema, que você não é capaz, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo, um monte de etiquetas negativas, essas coisas vão constantemente boicotar os seus comportamentos e te impedir de ter resultado. Não vai ter como você ficar rico, porque como alguém burro, incompetente, que só faz tudo errado, que só dá trabalho, que só traz problema, poderia ficar rico. Essas crenças te impedem de chegar em um novo resultado. A única forma de realmente mudar essas crenças em você para que então você mude seus comportamentos e mude os seus resultados é através de uma nova comunicação. Se essas crenças foram embutidas em você através de comunicação, você precisa inserir novas crenças em você através de uma nova comunicação. Uma nova comunicação verbal, uma nova comunicação não verbal e uma nova comunicação sutil. Uma nova comunicação verbal começa com as palavras que você afirma sobre você mesmo. O que você fala para você todos os dias? Você fala para você, se olhando no espelho, que você é disciplinado, que você nasceu para ser rico, que você nasceu para ser próspero, nasceu para ser abundante, ou então você se rebaixa o tempo inteiro. Você duvida do seu potencial o tempo inteiro, você se põe para baixo o tempo inteiro. Não tem como você criar crenças novas se você constantemente está reforçando aquelas antigas. Quando alguém te critica, você acredita nessa pessoa e se sente mal, então você sabe do seu valor e você aumenta a sua autoestima todos os dias para se lembrar do seu real potencial, para se lembrar da sua real identidade, para se lembrar do que você é capaz. Então, em primeiro lugar, você precisa mudar a sua comunicação verbal, o que você repete para você. Não tem como você continuar repetindo para você mesmo que você é burro, que você nasceu para ser simples, que na sua família ninguém nunca foi rico e você nunca vai ser, e você esperar ter resultados diferentes. A sua comunicação precisa ser diferente. A partir de hoje, você precisa começar a afirmar coisas diferentes sobre si mesmo. Começar a afirmar que você é inteligente, que você é especial, que você tem um propósito aqui na Terra, que você nasceu para realizar os seus sonhos, que você nasceu para realizar, na verdade, as suas metas, porque os seus sonhos são metas. Se você continuar vendo os seus sonhos como sonhos, você não vai realizar eles. Sonhos não são realizados, metas são realizáveis. Então, olha como toda a sua comunicação precisa mudar, desde a comunicação que você tem sobre si mesmo até a comunicação dos seus objetivos. Parar de ver as suas metas como sonhos. Parar de tratar os seus objetivos como sonhos, porque sonhos não são realizados. Parar de se tratar como alguém que não é competente, que é menos inteligente que os outros, se rebaixar, idolatrar os outros, porque todas essas coisas só confirmam para você mesmo e para o seu subconsciente que aquelas pessoas estavam certas sobre você. E continua reforçando esses pensamentos que então vão boicotar os seus comportamentos e sabotar os seus resultados. Então, em primeiro lugar, mude a sua comunicação verbal. Comece a afirmar coisas positivas sobre você. Comece a afirmar que você nasceu para o sucesso. Comece a afirmar que você nasceu para ser o primeiro milionário da sua família. Comece a afirmar para você mesmo que você é capaz, que você é inteligente, que você é especial, que você é rico, que você nasceu para isso, que Deus quer que você viva essas coisas maravilhosas, que Ele não te trouxe ao mundo para sofrer. Mude as coisas que você comunica para si mesmo. Pare de fazer piada com pobreza, pare de repetir que você é pobre, pare de repetir que você não tem dinheiro para nada, pare de repetir que você é endividado, pare de reafirmar essas coisas sobre você, porque as suas palavras têm poder e cada vez que você repete uma dessas coisas, você está criando essa realidade mais uma vez para você, perpetuando aquela realidade na sua vida e não é isso que você quer. Então, a partir de hoje, comece a criar uma nova vida com a sua boca, comece a criar novas vidas com as suas palavras, comece a afirmar outras coisas sobre você, comece a falar para você mesmo que você é incrível, você é inteligente, você é capaz. E no começo vai parecer forçado, você não vai acreditar, mas se você repetir essas coisas com muita clareza, com muita insistência, acreditando nisso, com emoção, em algum momento isso vai se tornar realidade na sua cabeça. E essas comunicações vão passar a influenciar os seus pensamentos, os seus comportamentos e os seus resultados. Porque uma nova comunicação positiva vai gerar uma nova memória em você, essa memória vai gerar um novo sentimento, esse sentimento vai gerar uma crença. E essa crença vai gerar os seus comportamentos que vão gerar os seus resultados. Então você entende que se você mudar os seus pensamentos sobre si mesmo, se você mudar a sua autoimagem, tudo muda, os seus resultados mudam, a sua conta bancária muda, a sua aparência muda, o seu jeito de falar muda, a sua autoestima muda, tudo começa na mente, não tem como fugir disso. E óbvio que tem dezenas de formas de você mudar suas crenças, de você reprogramar a sua mente. Entre elas existe a comunicação, afirmações, exercício de visualização, isso é muito importante. Mudar o seu ambiente digital, mudar o seu ambiente físico, começar a viver novas experiências, mas uma das mais poderosas de todas e que eu consigo falar aqui nesse vídeo, antes dele acabar, é realmente comunicação. Tome cuidado com o que você fala sobre si mesmo. Pare de repetir que você é vagabundo, que você é preguiçoso, que você é isso, que você é aquilo. Não dê o direito de ninguém te chamar essas coisas. Não dê o direito de ninguém afirmar coisas negativas sobre você mesmo. E não afirme coisas negativas sobre você mesmo. Comece a mudar as palavras que você usa para falar de você mesmo.
Comece a afirmar coisas positivas sobre você todos os dias se olhando no espelho. Comece a visualizar você sendo cada uma dessas coisas. Comece a mudar a sua identidade e os seus resultados primeiro na sua mente, para depois mudar esses resultados no mundo físico e mudar os seus resultados que são palpáveis. Se eu fosse você, eu começaria a estudar muito mais sobre lei da atração, sobre reprogramação mental, sobre neurociência, para você entender de fato como mudar esses comportamentos na sua vida, porque em 20 minutos de vídeo eu consigo passar bem pouca coisa. Mas esse é o conselho que eu te dou, estude mais sobre isso, tome muito cuidado a partir de hoje com as coisas que você afirma, com as coisas que você pensa sobre si mesmo, como você fala de si, porque isso está diretamente definindo os seus resultados. E outra coisa que você pode fazer que vai te ajudar imensamente a reprogramar o seu cérebro é começar a consumir conteúdos de pessoas bem-sucedidas, começar a consumir mais conteúdos como esse aqui que falam de mentalidade, que falam de riqueza, que falam de inteligência, que isso vai aos poucos te dando nova identidade. Você para de ver besteira e começa a ver vídeos que estão te ensinando algo, que estão te fazendo crescer, que estão te fazendo pensar coisas novas sobre si mesmo, estão te fazendo evoluir. Isso vai mudar também os seus pensamentos, que vai mudar os seus comportamentos e mudar os seus resultados. Então já se inscreve aqui no canal, assiste os outros vídeos, eu tenho vídeos muito legais onde eu passo outros hacks rápidos para você começar a aplicar na sua vida a partir de hoje, além desse cuidado com a sua comunicação, para realmente mudar os seus resultados, para realmente conseguir enriquecer. Aqui nesse canal eu falo sobre fé, eu falo sobre mentalidade, eu falo sobre dinheiro, eu falo sobre digital e sobre dezenas de coisas que podem mudar a sua vida. Então já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber como que esse vídeo te ajudou, o que você vai fazer a partir de hoje para mudar a sua forma de falar sobre si mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!